Larissa Oliveira, vai ter dificuldades? Porque de um lado a gente tem um nome que é um pouco mais palatável para algumas bancadas conservadoras. A gente viu principalmente, por exemplo, Damares Alves fazendo um aceno, não, mas ele ainda assim é esquerdista, mas é elogiado pelo meu pastor aqui na igreja em Brasília. Nós temos Cezinha de Madureira, que é um nome conhecidíssimo no meio evangélico, que já apoiou, inclusive, o Jorge Messias, já fez uma ligação do Jorge Messias com Damares Alves, inclusive, e que tem ascendência sobre outros senadores conservadores. O problema não virou oposição, né? Agora o problema virou o centrão, dominado por Davi Alcolumbre. Uribe, o que eu estou ouvindo direto do Palácio do Planalto é que essa conta na avaliação do governo federal está bem resolvida. Vai ter uma margem imensa. Messias vai ser aprovado como ministro com maior aval, maior respaldo dos senadores. Não tem essa expectativa, mas tem sim a expectativa do governo federal de que é sim possível aprovar. É a frase que me passaram agora há pouco. Lula não faria a nomeação se ele não tivesse a certeza de que dava para aprovar. A gente trouxe aqui ao longo da nossa programação nos últimos dias também, Uribe, eu trouxe um bastidor que era bem interessante sobre a conversa que o presidente Lula teve com Jorge Messias lá atrás, antes dele embarcar para a Malásia. Por que aquela data específica da Malásia? Eu me lembro que a gente estava aqui ao longo da programação dizendo Lula vai anunciar hoje Jorge Messias, escolheu, bateu o martelo, está decidido, deve anunciar antes de viajar. E o presidente foi viajar e não anunciou, ficou todo mundo ali esperando, né? Estava circulando, a gente inclusive, e todos os veículos de comunicação estavam dando essa previsão. E aí ela nos concretizou. E aí por quê? Lula conversou, segundo o relato que eu tive de uma pessoa que tem bastante trânsito ali, amplo conhecimento do que está acontecendo nessa indicação, conversou com o Messias e disse o seguinte naquela ocasião a ele, olha, é assim, já escolhi que vai ser você, mas eu não vou anunciar agora. Por quê? Existe muita resistência ao seu nome ainda no Senado, mas não só no Senado, também em vários setores do Supremo Tribunal Federal. Então eu preciso que você aproveite esse período, essas semanas, para trabalhar melhor essas resistências e garantir que o ambiente esteja positivo para você ter o seu nome aprovado no Senado Federal. E esse trabalho teria sido feito, segundo esses relatos, ao longo dessas últimas semanas, apesar de tudo que a gente tem visto de resistência, de manifestações, de disse que disse vindos do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. No círculo mais próximo a Jorge Messias, tem muita gente que minimiza esse atrito com Alcolumbre. Dizem, olha, é parte daquele jogo político de garantir que o governo também atenda a demandas do presidente do Senado e do seu grupo político em outras frentes. Então, aproveita-se a indicação de um ministro do Supremo Tribunal Federal para fazer esse jogo de poder, que a resistência não seria tão grande assim, ou então poderia ser acalmada, digamos assim. Agora, dentro desse contexto, uma coisa que a gente sabe, a gente vê acontecer com frequência nas indicações ao Supremo Tribunal Federal, vimos nas últimas indicações também, é que tem aquele clima, tem muita resistência. E aí, depois que o nome é de fato oficializado, escolhido, sacramentado e confirmado, essa resistência vai se dissipando espontaneamente, porque os senadores que vão participar dessa votação também não querem se indispor com o futuro ministro do Supremo. Muitos deles preferem ali, entendeu, ficar em bons termos com esse magistrado e não chegar ali no dia da sabatina, no meio de uma verborragia, dizendo não quero você aqui. Então, o simples fato de o presidente bater o martelo e insistir em dizer este é o meu nome, ponto final, já ajuda a arrefecer um pouco da resistência. Claro que também existe junto com isso muita mobilização de bastidores, negociações, distribuição de espaços no governo, isso é fato, é parte do funcionamento do nosso Congresso, isso tudo acaba pesando, às vezes emendas, tudo isso vai ajudando a acalmar as tensões. Muitas vezes, infelizmente, o toma lá da cá tem participação no jogo. Agora, seja como for, o governo entende, o presidente Lula entende que neste momento estão sim dadas as condições para que Jorge Messias tenha o seu nome aprovado no Senado Federal, que não vai ter surpresa.
pode ser que demande negociações, pode ser que demande mais afagos ali, aqui e ali, eventualmente a Davi Alcolumbre. Espera-se que essa conversa, esse diálogo retomado aí resulte em algum fruto para o presidente do Senado. Mas, seja como for, o presidente Lula está convicto, segundo o que me dizem, de que ele consegue aprovar o futuro ministro do Supremo Tribunal Federal.